os homens com fogo. Esta praga fala de um aquecimento do sol. Quanto o sol vai aquecer? Nós não sabemos. Alguns tentam relacionar essa passagem com uma do Antigo Testamento, onde diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais. Mas esta associação não está correta. Até porque nós temos um sol hoje que passa dos 40 graus. E se ele fosse multiplicado 7 vezes, ele chegaria a 280. E não existe nenhum sobrevivente a um sol de 280 graus. Então não temos a dimensão do aquecimento global. Mas o sol vai aquecer numa intensidade tal que as pessoas que receberem os seus raios terão suas peles queimadas. É claro, mais uma vez, as pragas só atingem os ímpios, não aos justos. Chegamos então à outra praga, a quinta, e é dito nessa quinta praga que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, ou seja, na sede da besta haverá completas trevas, e as pessoas vão ficar no escuro, não enxergando uma palma diante dos olhos. Cai então a sexta praga, e ela é derramada sobre o rio Eufrates. O rio se seca, e diz aqui o Apocalipse que é preparando o caminho para os reis que vêm do lado do nascente do sol. Esta quinta praga tem um paralelo com a história da queda de Babilônia, em Daniel capítulo 5, quando o rio Eufrates se secou para que Ciro vencesse Babilônia. Mais uma vez, o rio Eufrates vai se secar para que agora a Babilônia mística ou espiritual caia. E aqui nós teremos finalmente a queda de Babilônia. E então chegamos à sétima praga, a partir do verso 17. Ela foi derramada sobre o ar, houve uma voz do santuário dizendo: feito está. Ou seja, o plano da salvação se concretizou. A recompensa será dada a cada um agora. Aparecem então relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto, tal qual nunca houve, e aqui nós temos os eventos que já vão descrever o aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Então, os eventos da sétima praga, eles se misturam com os eventos sobrenaturais que vão acontecer no retorno de Cristo a essa terra. Bom, até aqui nós vimos o que vai acontecer com os ímpios, pós-fechamento da porta da graça. Mas o que vai acontecer então com os justos, com os salvos, com aqueles que estiverem vivos quando se fechar a porta da graça? A primeira coisa que vai acontecer é que estes salvos, eles recebem agora um título. Eles são chamados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 de os 144 mil selados. Não que eles sejam 144 mil pessoas, esse é um título, é um número simbólico. 144 mil é o título do grupo de salvos que estará vivo quando a porta da graça se fechar. Isso quer dizer que estes salvos, eles não passarão pela morte. Na realidade, serão os únicos salvos que estarão vivos quando Jesus voltar. Todos os outros salvos que estão mortos, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Mas se eu e você ficarmos vivos até esse momento, nós não provaremos a morte. E em vida seremos transformados. A Bíblia chama isso de glorificação. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Os salvos serão glorificados no momento, num abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta for soada e Cristo descer dos céus, o nosso corpo corruptível vai se transformar num incorruptível. E o nosso corpo mortal vai se transformar num corpo imortal. Mas antes que isso aconteça, nós passaremos então pela chamada angústia de Jacó. Esta expressão está baseada em Jeremias, no capítulo 30, nos versos 5 a 7, aonde o profeta diz que os salvos passarão por um período de crise. Daniel 12, 1 diz: um tempo de prova qual nunca houve desde que há nação sobre a terra.
Ou seja, não existe nenhuma comparação que possa ser feita entre as crises que já se abateram aos cristãos e a crise que enfrentará o povo de Deus nos dias vindouros. Essa palavra é muito dura, né? Dura porque a gente que estuda um pouquinho a história da igreja, a gente já sabe das atrocidades cometidas contra os cristãos na Idade Média. A gente já sabe das histórias dos cristãos lançados às feras no Coliseu Romano. A gente sabe de quantos cristãos foram martirizados ao longo da história. Mas tudo o que eles enfrentaram não se comparará ao que está diante de nós. Agora, por que esse tempo de prova é chamado angústia de Jacó? É porque há um paralelo entre a experiência de Jacó em Gênesis capítulo 29, 30, 31 e a experiência que nós iremos passar nos dias vindouros. Eu queria mencionar alguns elementos que estão em paralelo. Primeiro deles, Jacó passou pela sua angústia lá em Gênesis porque ele ficou sabendo que seu irmão Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens. E certamente Esaú não estava muito feliz com Jacó. Ele havia sido enganado e ele estava vindo agora para vingar o engano do irmão. E quando Jacó ficou sabendo que seu irmão vinha para matá-lo, ele teve medo de morrer. Lembre-se de Apocalipse 13, 15. Haverá um decreto autorizando as pessoas a matarem os guardadores dos mandamentos. Então nós também estaremos em situação parecida, porque haverá uma ameaça de morte. Segundo paralelo, Jacó temeu porque ele não se sentia perdoado. Ele havia clamado a Deus por misericórdia. Ele tinha medo de morrer e não ter sido perdoado por Deus. Os salvos nesse período, eles não saberão se estão salvos. Essa incerteza de salvação é um outro componente da angústia de Jacó. Mas, pastor, por que eles não sabem que não estão salvos? Ou por que não sabem se estão salvos? As pragas já não estão caindo? Sim. Só que lembra de um detalhe? As pragas não são universais. Se as pragas não são universais, o fato de não ter a praga não garante que você esteja selado e salvo. É por isso que haverá a incerteza de salvação. Então, a incerteza do perdão divino e a incerteza de salvação é um segundo elemento estressor nesse tempo de angústia. Há um terceiro elemento. Jacó temeu pela sua família. Nesse momento ele tinha 11 filhos. E ele colocou todos os filhos lá no final do acampamento e enviou vários presentes para aplacar a ira de Esaú. Ele esperava que Esaú aceitasse seu pedido de desculpas e que a sua família não pagasse pelo seu erro. O mesmo vai acontecer em nossos dias. Não que nossa família pode ser culpada de um erro que nós cometemos, mas a incerteza pelo bem-estar dos nossos queridos será um outro fator de estresse. Aonde estão as pessoas que nós amamos? Aonde estão nossos parentes? Eles estão firmes na palavra? Eles estão na mesma esperança que nós estamos? Eles estão se preparando para a volta do Senhor? Aonde estarão nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos tão próximos da igreja? Será que eles estão protegidos? Será que eles estão guardados? Então essa incerteza pelo bem-estar das pessoas que nós amamos será um outro fator que vai gerar o estresse na angústia de Jacó. Mas é claro que um quarto fator preponderante no tempo da angústia de Jacó é a dúvida. Antes que Jesus deixasse o santuário lá no céu, eu confessei todos os meus pecados. Ficou algum pecado ainda sem ser confessado? Porque se Jesus não mais está no santuário, não tem mais perdão de pecados. E eu confessei tudo que eu havia cometido contra Deus, contra o próximo. A minha vida está em dia com Deus. Esta incerteza levará os salvos a clamarem dia e noite por misericórdia, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos purifique. Só que ao mesmo tempo que a gente clama por misericórdia, a gente sabe que não mais tem advogado no santuário.
e esse será todo motivo da angústia. Ou seja, aquilo que deveria ter sido feito, se não foi, agora é tarde demais. É esta situação toda que vai gerar esse tempo de crise, chamada em Jeremias 30, angústia de Jacó. Mas a coisa mais bela deste tempo é que o próprio profeta Jeremias 30 declara, lá no finalzinho, dos versículos 5 a 7, mas o Senhor o livra dela. Amém? Amém. Nós passaremos por ela, mas nós não sucumbiremos a ela. Nós passaremos por ela, mas nós não seremos desanimados nem destruídos. Amém. Porque a palavra declara que o Senhor o livra dela. E agora vem um ponto mais especial e fundamental em todo o nosso diálogo. Quando termina a angústia de Jacó? Quando é que nós saberemos estar salvos? Quando é que a paz de Deus vai encher o nosso coração e o nosso rosto vai brilhar como o sol na sua força? Quando isso vai acontecer? O grande conflito. Esse livro que nós recebemos hoje para distribuir declara que isso acontecerá quando os ímpios ouvirem um grande estrondo, mas os salvos ouvirão a voz de Deus, declarando exatamente o dia e a hora da volta de Jesus. Isso mesmo. Nós ouviremos a voz de Deus que vai dizer: filhos, o dia está marcado e Jesus volta no dia tal, do mês tal, do ano tal, na hora tal. E quando nós ouvirmos isso, nós teremos a certeza de nossa salvação e todos os temores agora serão desfeitos. Por quê? Porque não importa mais. Primeiro, porque eu não morro, eu já estou salvo, a morte não pode me alcançar. Segundo, porque o meu estado agora é imutável, eu não posso mais me perder. Terceiro, que agora vai ser apenas uma questão de tempo, porque o dia da volta dele já estará marcado. Os salvos de Deus, errantes pelos quatro cantos da terra, que nesse momento estavam aí, escondidos, fugidos e errantes, todos eles agora vão ter o seu rosto brilhando como o sol. Testemunharão do amor de Deus. Os anjos estarão ao nosso lado para nos proteger e nos guardar. E então será marcado um dia em que os adoradores da besta e da sua imagem tentarão exterminar o povo de Deus. O povo de Deus vai estar reunidos, quem sabe, em pequenos grupos, como nós estamos na praia nessa tarde. E quando esse dia for marcado, e quando os inimigos chegarem para tentar destruir os salvos, anjos de Deus, disfarçados em guerreiros humanos, vão se interpor entre nós e os ímpios, e vão nos guardar de qualquer dano. As espadas contra nós levantadas cairão ao chão como palhas, impotentes de nos atingir ou de nos machucar. E quando tudo isso estiver acontecendo, a terra vai começar a entrar em convulsão. Esse céu que hoje nós contemplamos, ele vai se enrolar como um pergaminho. O que isso significa? Esse céu azul que você vê, ele vai ser enrolado e nós veremos o terceiro céu. Porque hoje os nossos olhos contemplam o céu atmosférico de dia e o céu astral de noite. Mas o céu se enrolará e nós veremos o terceiro céu, aonde Deus habita. E então, quando virmos o terceiro céu, nós veremos uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem que começa a se aproximar. Quem é essa nuvem? Cristo e seus anjos. E eles vão começar a se aproximar da terra. E enquanto essa nuvem se aproxima, por uma abertura no espaço da constelação de Órion, o mar vai entrar em convulsão. As ondas vão vir como tsunamis. Os continentes todos serão invadidos. As cidades ribeirinhas serão todas tomadas pelos oceanos. Haverá um grande terremoto, eu li há pouco, como nunca houve. Esse terremoto vai derrubar todos os prédios do planeta.
nada vai ficar de pé. Tudo vai cair. E quando a humanidade perceber que as águas querem invadir os oceanos, os prédios todos foram ao chão, as nuvens densas vão se chocar umas com as outras, vozes, trovões serão ouvidos em todos os cantos da terra, os ímpios estarão desesperados, correrão de um lado para o outro em busca da verdade e não a acharão. E quando finalmente eles perceberem que aquele que volta nas nuvens dos céus é o Cristo que eles rejeitaram, o Cristo que tanto foi pregado, o Cristo que tanto apelou ao coração deles, vai bater um desespero tal que eles vão preferir a morte do que encarar Jesus. Então se cumprirá Apocalipse 6, 12 a 17. Eles vão pedir aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode ficar de pé diante da glória da volta de Jesus? Ninguém, meus amigos, a não ser os 144. E a boa notícia é que eu e você hoje somos convidados a fazer parte dos 144. E uma das características especiais desse povo, sabe qual é? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então nós, se queremos ser parte dos 144 mil, nós precisamos começar a seguir o Cordeiro agora. Porque só aqueles que o seguem agora o continuarão seguindo por toda a eternidade. E enquanto os ímpios estão tomados pelo desespero e nós vermos Cristo voltar nas nuvens, nós ergueremos nossos olhos aos céus e diremos o que está escrito em Isaías capítulo 25. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Amém. Jesus virá, mas ele não vem só. Ele vem com quem? Todos os anjos. E por que todos os anjos virão com Jesus? Porque eles terão uma missão especial. E qual será a missão especial dos anjos na volta de Jesus? Reunir as famílias dos salvos. Os anjos serão enviados para trazer à vida aqueles que estavam mortos e salvos. Agora, os filhos serão devolvidos aos pais, os cônjuges devolvidos aos cônjuges, os pais devolvidos aos filhos. As famílias se reunirão mais uma vez. Nós reveremos os amados que nós sepultamos, agora glorificados. E essa família de salvos estará unida, e do nosso lado estarão nossos anjos da guarda, aqueles anjos que nos acompanharam ao longo de toda a nossa caminhada. Os nossos olhos se abrirão, nós veremos esses anjos, nós seremos apresentados a eles, saberemos seus nomes, e eles dirão: eu estive com você desde o seu nascimento até esse momento. E nós vamos continuar amigos por toda a eternidade. Ah, meus amigos, como vai ser emocionante. Enquanto eu falo para vocês, o meu anjo está aqui do lado. Eu não posso vê-lo, eu nunca o vi, mas eu nunca duvidei que ele está aí. Ele está aí nos protegendo. Cada um de vocês tem um anjo também do lado. Aonde quer que você for, ele vai estar com você. Eu quero conhecer esse anjo que está do meu lado hoje. Eu quero olhar para ele, agradecer por tantos livramentos que ele já me deu. Nossos anjos, os anjos serão revelados. Nós veremos os anjos passando de um lado para o outro, reunindo salvos. E quando todas as famílias de salvos estiverem reunidas, Jesus então vai parar nas nuvens dos céus. E quando ele parar nas nuvens, ele vai dar uma ordem. E sabe o que vai acontecer? Carros de nuvens baixarão a terra. Esses carros de nuvens baixarão a terra, e nós então subiremos nesses carros de nuvens. E à medida que nós começarmos agora, os carros a subirem, e esses carros possuirão asas. E enquanto as asas dos carros batem, nós ouviremos: Santo, Santo, Santo.
As asas dos carros, elas produzem música e elas declaram a santidade de Deus. E nesses carros de nuvens, nós ascenderemos aos céus. Eu não sei onde eu vou estar e você também não sabe. Suponhamos que estejamos por aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Nós vamos olhar a nossa ilha pela última vez. Quem sabe toda destruída, as águas inundaram. As pessoas que achavam que tudo que tinham nessa vida eram os bens, não tem mais nada. Os ímpios perderam tudo e perderam a salvação. Quem sabe olharemos para essa terra por uma última vez, até que o nosso carro desapareça no espaço e não vejamos mais o planeta Terra. E nós iremos começar uma viagem em direção ao céu, que vai durar 7 dias. Viajaremos 7 dias. Eu não sei por que 7 dias, mas talvez Deus esteja planejando 7 escalas. Quem sabe Ele quer nos mostrar 7 locais antes de chegar ao céu. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Nós vamos poder viajar pelo cosmos. Nós iremos conhecer o macrocosmo. Nós iremos conhecer as estrelas, os planetas. Nós iremos visitar mundos não caídos, habitados por seres santos de Deus, aonde o pecado nunca entrou. Nós iremos contemplar as maravilhas da criação divina. Nós iremos conhecer mais a respeito de Deus. A nossa mente será perfeita, a nossa visão será perfeita, a audição, tudo será perfeito. E nós iremos aprender por toda a eternidade os mistérios da criação divina. Chegará um tempo que nós seremos PhDs em astronomia, em química, em física, em tudo que você pensar, porque nós conheceremos a fundo o macrocosmo, o microcosmo, como funciona o mundo natural, as leis da química, da física, as leis da termodinâmica, tudo nós iremos conhecer. Mas haverá uma ciência, haverá uma classe na qual nós nunca nos formaremos. Nós para todos sempre vamos estudar a ciência da salvação, o amor de Deus. E nessa classe nunca nos formaremos, porque a eternidade será demasiado curta para se compreender o quanto Deus nos ama. Amém. Um Deus que esteve disposto para salvar um único ser humano se necessário, enviar seu Filho para morrer nesse mundo. O maravilhoso amor de Deus será a ciência e o estudo dos salvos por toda a eternidade. Amém. E quando chegarmos lá nos céus, o próprio Cristo, que veio nos buscar, também vai nos recepcionar. E Ele terá 3 coisas para entregar para você. Guarda isso com muito carinho. 3 coisas Ele vai te entregar. Primeira coisa que Jesus vai dar para você, Ele vai te dar uma veste branca. Você vai receber uma veste celestial. Como é essa roupa? Não sei, mas é uma veste branca, uma veste de justiça. Você vai receber essa veste nova. Um segundo presente que Jesus vai te dar, Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça. Uma coroa que tem as suas dimensões. Essa coroa não pode ser de mais ninguém no universo. Ela só pode ser sua. E terceiro, Ele vai te entregar uma pedrinha branca, pequenininha. E nessa pedrinha vai estar inscrito o seu novo nome. Um nome que ninguém saberá, senão aquele que recebe a fé. E uma vez que eu sei o meu novo nome, nós vamos nos apresentar de novo. E aí, qual é o seu novo nome agora? O meu nome é esse. E você vai dizer o seu nome. E como será esse novo nome? É um novo nome que resume a sua experiência espiritual. É um novo nome que é um resumo da sua história aqui na Terra. É um novo nome que fala de você, de quem você foi, da sua história, como ela foi construída, tudo que você passou. Então receberemos um novo nome. E chegará um momento em que nós vamos entrar no templo de Deus e nós vamos adorar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, na presença dos próprios seres de Deus. Dá para imaginar como vai ser isso? Não. Agora volta para a Terra. Aterriza.
A gente não possui ainda. A porta da graça não está fechada ainda. Isso quer dizer que a vida que talvez levamos até aqui, ela pode ser diferente. Isso quer dizer que os pecados que eu cometi até aqui, não devo cometer mais. Isso quer dizer que a vida que eu vivi longe de Deus, não pode continuar assim. Isso quer dizer que eu preciso levar a sério as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque se você não tomar essa decisão hoje, enquanto você pode, enquanto você tem vida, ar nos seus pulmões, se você não fizer isso tudo que eu falei vai acontecer, mas você vai estar do lado errado. Só cabe a você agora tomar as decisões, fazer as escolhas. Porque Deus não força ninguém a nada. Ninguém vai para o céu empurrado. Só vai quem quer. E ao terminarmos esse sábado, esse dia santo do Senhor, eu quero declarar para Jesus que eu quero. Eu quero ir com a minha esposa, com os meus 3 filhos. Eu quero. Amém. Não importa o preço que teremos que pagar. Eu quero. E se você quiser, quero convidar você para nós cantarmos agora. Vamos cantar, né, pastor? Esse hino que diz: verei Jesus, né? Nós veremos Jesus. Em breve nós o veremos. Por isso, fique de pé, você que está sentado. Nós vamos louvar a Deus. E depois que cantarmos esse hino, nós iremos orar. Orar pedindo que Deus nos consagre, que Deus nos abençoe. Que nessa nova semana tenhamos uma nova experiência com Cristo e nos preparemos a cada instante para o breve regresso dele.